Amém, igreja? Vocês estão felizes? A gente está muito feliz, se sente muito honrado de estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer o Xandão, quero agradecer a Poema, agradecer a oportunidade, que vocês estão nos dando para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem experimentado do Senhor lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com a minha esposa Débora, meu nome é William, tenho 34 anos, juntamente estou aqui com o Gabriel, a Cássia, a Manu, que é de Curitiba, veio conhecer aqui também o ministério, ela é uma missionária também, está com nós, estava lá em Canoas, devolvemos ela aqui para Curitiba agora, e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, e eu quero de alguma maneira, nessa manhã, despertar você, ser um despertador aqui, para aquilo que o Senhor nos chama para fazer aqui na terra, amém? A gente está lá em Canoas, lá também é um lugar bem frio, mas também ao mesmo tempo é bem quente. Lá o tempo ele é bem estranho, sabe? Tu sai de manhã com muito casaco, com muita roupa, mas de tarde tu já está sem nada, porque o tempo muda muito lá, varia muito lá. E o Senhor nos plantou lá, eu nasci em Canoas, eu vivo em Canoas. A gente começou exatamente há 3 anos e meio atrás um movimento evangelístico, para pregar o evangelho nas ruas, nas praças, nas raves. Você sabe o que é rave? Alguém sabe o que é rave? Rave é um lugar no mato, onde não tem preocupação com o vizinho, polícia, onde a galera vai lá somente para se drogar, para curtir, se enlouquecer, esquecer a vida, tentar preencher o vazio. E eu vivi nesse contexto por algum tempo lá, Foi onde eu conheci o Gabriel lá, onde a gente se conheceu, foi nesse contexto. E o Senhor nos libertou desse lugar e a gente volta para aquele lugar para salvar vidas, porque é onde o Senhor nos liberta, agora a gente tem autoridade para libertar também, amém? E eu quero, antes, eu quero compartilhar depois um pouquinho do meu testemunho, mas antes, quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é cristão? Tem alguém que não é cristão ainda? Todos cristãos? Amém? Quero ler com vocês Apocalipse 5, 9 e 10. Amém? Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim, E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Se a gente conseguir compreender o que Jesus veio fazer na terra, Ele veio comprar para Deus todo o mundo, todo o povo, todo o reino, toda etnia, toda língua. E o sangue dele é o que comprou cada um de nós. Então que a gente entenda que nós não somos de nós mesmos. Você e eu fomos comprados com um alto preço. E esse preço foi a morte de Jesus. Nós fomos comprados pelo preço de sangue. E quando a Bíblia diz aqui que comprou para Deus toda gente, toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação, é todo mundo. É todo mundo. Tem pessoas que neste momento estão nas raves, estão nas drogas, estão na prostituição, estão vivendo uma vida que para nós não é uma realidade mais. Eu não sei como que foi a sua vida, onde você nasceu, qual é o seu contexto, o que você fez até chegar até aqui. Mas tem pessoas nesse momento que estão fazendo exatamente o que você fez. E a gente foi resgatados por Jesus, nós fomos encontrados por Jesus. E eu amo falar sobre evangelismo, eu amo falar sobre missão, para mim, porque queima no meu coração. Agora aqui eu não sou um cara que chora muito, eu não sou um cara muito emotivo, mas quando o Espírito Santo me toca, eu me derramo. E aqui agora nessa manhã eu senti forte a presença de Deus. Ele está fazendo algo aqui nesse lugar. Amém? Esse lugar pode estar frio hoje, mas eu tenho certeza que sairão daqui pessoas com um coração quente. Um coração quente e apaixonadas por Jesus, mas também apaixonado por almas. E nós, lá em Canoas, como tudo aconteceu para eu chegar até aqui,
Quero resumir breve o meu testemunho, né? Porque eu amo falar sobre missão, eu amo falar sobre evangelismo, porque eu me converti quando eu ouvi o Evangelho de Jesus. Não foi quando eu fui visitar algumas igrejas muitas vezes, mas eu nunca ouvi o Evangelho, e o meu coração também não estava para ouvir o Evangelho. Mas como que eu conheci Jesus? Eu vou resumir bem para vocês, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem. Por que eu amo falar de missões? Porque quando o Evangelho me encontrou, o poder dele veio sobre a minha vida, eu tive a transformação, eu fui mudado pelo poder do Evangelho. Por isso que se a gente dá bons conselhos para as pessoas, elas não vão mudar. A pessoa sabe que ela vai para o inferno se ela não se arrepender. A pessoa sabe que fumar, que beber, que usar drogas, se prostituir é errado, que mentir é errado, todo mundo sabe, está dentro de nós, está gravado em nosso coração. Mas por que a pessoa continua fazendo? Porque ela não teve a conversão, mudança de rota, mudança de direção. Não adianta a pessoa dizer que se arrependeu, se ela não mudou a direção, não houve arrependimento, não houve a metanoia, não houve a mudança de mentalidade. E eu conheci Jesus, para vocês entenderem, desde os meus 16 anos, na verdade, quando eu e a minha esposa, a gente se conheceu. Na verdade, a gente se conheceu lá no prézinho, mas com 16 anos a gente estudou junto, né, na escola, a gente estudou no pré, na 6ª série, na 7ª série, mas a gente só foi se falar com 16 anos, quando a gente se conheceu na escola, no 2º ano, e ali ela já pregou para mim, ela já nasceu num contexto de igreja, né, os pais dela já eram da igreja, eu não, eu era muito católico, mas, como dizem, não praticante, não era nada. Porque meus pais também não eram nada, eles iam na igreja católica, mas eles não viviam o Evangelho, eles não conheciam Jesus, eles acreditavam em Jesus. Tem uma diferença de conhecer Jesus e de acreditar em Jesus. Conhecer é diferente de acreditar, amém? Vocês estão comigo? Vocês estão felizes? Vamos lá então. Eu, na escola, quando nós estava pintando, ou estava com uma correntinha e estava pintando também algo lá, mas estava com uma correntinha, né, que tinha ali uma santa. E ela falou que não acreditava naquilo. E eu perguntei por quê. Não, porque não, Jesus é suficiente, isso, aquele outro e tal. Algo ficou gravado em mim. Eu nunca fui em nenhuma outra religião, né? Nunca senti vontade de conhecer, mas aquilo ficou gravado. E quando a gente começou a namorar com 16 anos, automaticamente eu levei ela para a festa, eu levei ela para o mundo, porque é o que eu estava conhecendo. Ela já nasceu com princípios, né? Na casa dela, com os pais dela. Então, automaticamente ela estava me evangelizando sem saber, e eu também sem saber. Mas a gente foi para o mundão. Desde os 16 até os 28 anos, a gente era do mundão. Eu tirei ela, vamos dizer assim, da igreja, né? Ela já não estava tanto, ela não conhecia Jesus, mas ela tinha princípios. E aquilo ficou gravado no meu coração. Então, até os meus 28 anos, a gente foi para a festa, a gente foi para as raves, a gente era doido, era maluco. E aí, quando Deus começou a armar para mim, a minha mãe começou a ir para a igreja também. Logo quando a gente começou a namorar, minha mãe começou a ir para a igreja. Ela largou o catolicismo e foi para a igreja. E aí aconteceu um problema, porque eu me afastei tanto também e não quis saber de igreja. Porque quando a gente conhece Jesus, muitas vezes a gente se torna chato, a gente se torna religioso, a gente quer botar Jesus goela abaixo nas pessoas, porque a gente está experimentando algo que aquela pessoa ainda não experimentou. Só que como que a gente experimenta? Quando a gente prova de Jesus. Então, como que aquela pessoa vai mudar? Quando ela provar de Jesus também. Quando ela tiver uma experiência com Jesus. Quando ela tiver um toque, quando ela provar, a Bíblia diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Então, nos convida a provar. E a gente só vai viver quando a gente provar desse amor incondicional. Amém? Então, Deus armou para mim e eu me peguei no meu quarto um dia com uma tipóia no ombro, onde eu tive que fazer uma cirurgia. Eu nunca tinha lido nenhum livro na minha vida. Para vocês verem a importância de uma Bíblia nos lares. Se você conhece alguém, o melhor presente é dar uma Bíblia. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia, estava lá parada há uns 10 anos, aquela Bíblia. E aquela Bíblia, ela tinha as letras onde Jesus fala em vermelho, que é muito interessante, é muito importante, porque foi aquilo que chamou minha atenção. E eu tinha escutado uma vez que a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Ela não é um livro religioso, um livro para quem vai na igreja apenas, mas é o manual de vida da criação. Deus é criador e nós somos criaturas. Então a gente não sabe viver, a gente não sabe como viver na terra. E aí Deus deixou o manual, e eu escutei isso, que a Bíblia tinha sobre espiritualidade, tinha sobre emocional, financeiro, familiar. Então ali eu falei, eu vou ler a Bíblia, porque eu queria me desenvolver como pessoa, porque eu tinha largado a empresa que eu estava e eu decidi empreender.
e eu nunca tinha lido um livro na vida. Amém? Talvez você não goste de ler livro, assim como eu não gostava, mas a Bíblia nós temos que ler. A Bíblia nós temos que ler mesmo não gostando, porque é o nosso manual de vida. Amém? E ali eu peguei a Bíblia e comecei a ler Gênesis, li Êxodo. Eu descobri que eu não vim do macaco. Eu descobri que eu não era uma explosão. Eu descobri que eu fui feito do pó da terra, que Deus formou com as suas mãos, com as suas digitais, que eu era diferente de você. A minha digital não é igual a de você. E Ele soprou o Espírito. Eu descobri isso. Eu falei, uau, eu não sou um erro. Eu sou do jeito que Deus me fez para ser. Você é do jeito que Deus fez você para ser. Você não é um erro. Você não é rejeitado. Você foi adotado por Deus. E eu senti isso. Só que quando eu fui para Levítico, para Números, eu não entendi nada. Não entendi nada. E eu parei de ler isso e comecei a folhear a Bíblia. E onde eu fui parar? Nas letras em vermelho. Comecei a ler Mateus, ali, vi que estava em vermelho, começou a acelerar meu coração. Eu comecei a sentir algo que eu não sabia, mas era o Espírito Santo. Quando eu comecei a entender, eu falei, cara, isso aqui está fazendo sentido. Eu comecei a ler Mateus 5, 6 e 7. Quem sabe o que é? Sermão do Monte, certo? As bem-aventuranças. Ali, hoje eu entendo, Jesus ele estava pregando para mim no meu quarto naquele dia. Por quê? Quando eu comecei a ler Mateus 5, quando eu fui para o 6, que fala sobre ansiedades da vida, as preocupações, tem alguém ansioso aqui? Só 2, pastor? Todo mundo? A gente vive, Eu estou dizendo sobre ansiedade de preocupação, como a Bíblia diz ali, as preocupações da vida. Por quê? Eu estava no contexto que eu estava começando a empreender. E para vocês acham que não, mas eu sou muito introvertido. Para mim estar aqui é só a graça de Deus. Porque eu não gostava de vender e agora eu fui para um desafio de começar a vender. Então eu precisava me desenvolver, foi para isso que eu fui ler a Bíblia. Eu não fui para buscar Deus, mas Deus preparou tudo e me encontrou. E agora aquilo que eu queria fazer perdeu todo sentido. Por isso que Deus me tocou ali sobre a canção. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Se tem alguma coisa que te satisfaz mais do que a presença, você precisa olhar para Jesus. Nada mais vai nos satisfazer a não ser a presença dEle. Então ali, quando eu fui em Mateus 6, que fala sobre a ansiedade da vida, que diz assim, não fiqueis ansiosos pela vossa vida, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Não se preocupe com o seu tamanho. Olha para os pássaros. E eu comecei a ter visões ali que eu não sabia. Eu achava que eu estava só pensando, mas foi muito claro. Olha os pássaros, eles não trabalham, eles não ajuntam, e mesmo assim o Pai cuida. Vocês não valem mais que um pássaro? E essa veio a pergunta para mim. E eu respondi, sim, eu tenho mais valor que um pássaro. Tenho mais valor que um passarinho. E o Pai cuida deles, será que Ele não vai cuidar de vocês? Olha os lírios do campo, olha as flores, olha as rosas, são lindas, são maravilhosas, são cheirosas. Mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu igual a elas. Mas elas secam e são lançadas aonde? No fogo. Então eu fui lendo e fala assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Não é para buscar todas essas coisas então? E deixar a presença de lado? Busque em primeiro lugar, e essas coisas vão ser acrescentadas. Ali Deus falou comigo assim, cuida do que é importante para mim, que eu cuido do que é importante para ti. Eu sou teu pai. Ali eu nasci do Espírito. Ali eu tive encontro com Jesus. E 2 semanas atrás eu estava nas raves, bebendo, usando droga, feliz da vida, tentando preencher o vazio que eu tinha enorme. Mas ali eu tive a maior experiência da minha vida, a melhor vibe que eu poderia ter. Foi no meu quarto, foi com a presença de Deus. Ali eu fui transformado, eu tive esse milagre da água para o vinho. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ali tudo mudou. Minha vida mudou, meus pensamentos mudaram, meu casamento mudou. Tudo mudou na minha vida, porque eu tive encontro com Jesus. Por isso a importância de ter um encontro com Jesus. Foi no meu quarto. E ali a gente começou, eu fiquei doido, Minha esposa fala isso para todo mundo, que eu fiquei louco.
Fiquei louco por Jesus. Eu só queria ler a Bíblia, eu só queria jejuar, eu só queria escutar pregação. Fiquei apaixonado por Jesus. Só que daí a gente fica o quê? Religioso, infelizmente. Mas por quê? Talvez a gente não tenha sabedoria. E por isso que nós temos que ter pessoas conosco para nos instruir, para nos direcionar, para não deixar a gente ser chato, para não deixar a gente ser religioso, para não deixar com que a gente, em vez de aproximar as pessoas, afaste. Porque foi o que a minha mãe tinha feito. Com todo o amor, ela queria que eu fosse para a igreja, mas ela acabou me afastando, porque em vez de chegar pregando o evangelho, tu chega conflitando. Ei, tu vai para o inferno. Ei, olha essa tua vida. A pessoa sabe, ela já está no inferno. Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, se a pessoa não crê, ela já está condenada. Mas agora, se ela crê, ela será salva. Então, nós precisamos pregar o evangelho para que ela seja salva. Amém? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar religioso agora com a minha esposa. Eu queria que ela quisesse Jesus. Ou seja, eu tirei ela da igreja. Aí, quando eu fui para Jesus, que era o que ela queria desde o início, e aí acabou esfriando, amor, nós temos que ir para a igreja. Amor, e ela ficou assim, minhas roupas, religiosidade. Mas, e agora? E meu cabelo? E saia? E terno? E eu falei, mas agora que eu quero para a igreja, tu vai criar empecilho? E eu comecei a querer botar abaixo. Comecei a forçar. E aí um dia Jesus falou comigo, ei, para. Eu vou pegar ela. Faz a tua parte. E eu escutei. Ela chegava, eu estava lendo a Bíblia, eu estava jejuando, eu estava orando. E isso foi por 9 meses. Eu só fazia isso. Esse foi o meu retiro. Jesus me permitiu viver isso, porque como eu tinha saído da empresa, então eu tinha pegado uma rescisão, e eu tinha feito a cirurgia, então automaticamente eu consegui ficar esses 9 meses em casa, somente buscando a presença de Deus. Só que não demorou 2 meses, um dia eu estava no meu quarto, estava orando, a presença de Deus veio sobre a minha vida, eu comecei a chorar, ela estava no outro quartinho orando, e ele falou assim, hoje eu estou pegando ela. E eu fui abraçar ela, a gente começou a chorar, e nunca mais ela foi a mesma também. Jesus fez também na vida dela, resgatou ela novamente, porque eu tinha tirado ela da presença dele. Resumir para vocês bem, tem muita coisa, tem muito detalhe, mas então, para vocês entenderem como que começou, como que eu cheguei até aqui, se passou ali mais ou menos 1 ano, e aí Deus conectou novamente o Gabriel, porque a gente se conheceu na Rave, se conheceu em 2014 na Rave, e aí Deus conectou com o Gabriel e com a Cássia, porque eu e minha esposa, num carnaval, a gente orou e jejuou pelos 3 dias por todos os amigos, todos os familiares. Nós anotamos tudo num papel, a gente foi para a oração para que Deus alcançasse eles. Para que quando a gente pregasse o evangelho, o coração deles já estava mudado. Porque antes de eu pregar, eu preciso orar. Eu preciso confiar em Deus, não em mim, no que eu sei, ou no que eu posso fazer, mas o que Deus pode fazer quando Ele encontra uma pessoa. E a gente passou 3 dias orando, logo em seguida começou a vir amigos, pessoas sendo encontradas por Jesus, veio o Gabriel e a Cássia, a gente começou a orar, começamos a andar junto, e aí Deus nos deu um movimento. Em 2021, janeiro de 2021, Deus nos deu esse movimento para a gente sair pregar o Evangelho, ganhar almas, entrar em festas, entrar em lugares onde tem trevas, para que a luz resplandeça. Não tem como a gente ser luz na luz, tem como a gente ser luz nas trevas. Pensa só, se tivesse tudo escuro aqui agora, tudo apagado, e você ligar uma velinha, já vai clarear. Porque só tem como a gente ser luz nas trevas. E a gente começou com esse movimento, e a gente perdurou até hoje, né? A gente está com o movimento, mas desde o ano passado para cá, Deus começou a nos incomodar para implantar a igreja. Para implantar a igreja, e a gente ouviu o Senhor, e a gente decidiu que esse ano nós iríamos implantar a igreja. Esse ano, em maio, nós íamos implantar a igreja, e aí a gente veio no Fire, né? Eu conectei com o Leandro no ano passado, a gente começou a conversar, a caminhar junto, eu já vinha acompanhando algumas pregações dele, foi algo sobrenatural essa conexão, e a gente foi reconhecido como pastores em março, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, Deus nos trouxe até aqui, para nos reconhecer como pastores, para a gente voltar para a nossa obra agora lá. Nós já vivíamos o encargo, mas Deus quis que a gente tivesse o cargo também pastoral. E Deus sabe de todas as coisas, porque a gente voltou para lá em março e a gente conseguiu um espaço, alugamos o espaço, a gente ia inaugurar a igreja dia 5 de maio, e o que aconteceu? Dia 3 de maio, as águas subiram, a enchente veio sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, e a gente perdeu casa nossa, de amigos, de familiares, todas as pessoas que a gente conhecia, a nossa base que nós tínhamos no bairro Matias Velho, e a igreja que nós alugamos, nós pintamos, estava tudo pronto, bonitinho, para inaugurar dia 5, só que ela inaugurou dia 3, com as águas. Ela serviu para abrigo de algumas pessoas, quando a gente começou a resgatar
porque quando a gente viu que ia vir as águas sobre o nosso bairro, a gente começou a fazer um movimento de resgatar pessoas. E para onde a gente ia levar? Para a igreja que inaugurar no domingo. E a gente falou, cara, Deus quer que inaugure agora, hoje. Vamos encher isso aqui de pessoas e vamos fazer culto aqui. Se tiver que ficar aqui 1 dia, 2 dias, vamos fazer aqui. Deus quis assim, vamos obedecer. Só que chegou um período da noite, a igreja estava lotada e a gente continuou resgatando pessoas, tirando das casas, porque as pessoas não queriam sair. As pessoas queriam ficar segurando seus bens, preocupadas. E muitas perderam sua vida por isso. Muitas pessoas não quiseram sair. A gente conseguiu tirar pessoas que iriam morrer, pessoas que estavam dormindo 3 horas da manhã, 8 horas da noite, que não sabiam o que estava acontecendo. Elas iam morrer dormindo. Muitas pessoas foram resgatadas de barco porque não saíram, ficaram olhando, esperando se a água ia chegar até ali. E aí quando a água chegou, elas saíram com água por aqui. Só que as outras ruas já estavam cheias, então não tinha como fazer. O que elas fizeram? Voltaram para casa. E aí elas tinham que ficar em cima do teto. Idosos, crianças, cachorros, tudo. E essas pessoas, elas ficaram inundadas e teve resgate de barco. A gente, desde o início, a gente começou lá a ajudar nos resgates, né? A gente ajudou com carro até onde conseguimos. Depois começou a chegar barcos e a gente começou a ajudar essas pessoas, né, com resgate de barcos. E até hoje nós estamos nessa missão lá, nós estamos ajudando pessoas com mantimentos, estamos ajudando a reconstruir. A gente conseguiu um pavilhão para a gente receber as doações. Lá é onde a gente está fazendo nossos cultos. Os domingos também, às 18 horas, todo domingo a gente está fazendo culto lá, e 70% hoje das pessoas que estão lá são pessoas novas, são pessoas da enchente, pessoas de outras religiões, que estavam indo a outras religiões e agora estão indo para a igreja, pessoas que nunca tinham entrado na igreja, estão indo lá no pavilhão, né, para entender quem são vocês, o que vocês estão fazendo. E a gente fala, a gente é a igreja de Cristo. A gente é a igreja de Cristo, a gente está aqui para servir vocês, para dar o suporte, e nós não vamos parar até que tudo isso passe. Amém? Eu resumi bem para vocês, né, o testemunho de como chegamos até aqui. A gente fez outras missões, a gente foi para a Amazônia já, a gente foi para o sertão do Maranhão. A experiência que a gente teve na Amazônia, você precisa ter. Você ficar num barco por 15 dias, no meio do rio Amazônia, onde a primeira aldeia indígena é 30 horas de barco, desde Manaus até Maués, depois de Maués até outra aldeia indígena, onde é mais 8 horas, 7 horas, ou seja, tem lugares que demorava 40 horas dentro de um barco, com 120 missionários. Foi algo incrível. E você vê nos olhos daquelas pessoas recebendo esperança, a alegria de tu batizar uma alma. Uma pessoa que ouviu o evangelho falou, tá, o que eu faço agora? Eu posso me batizar? E batizamos no Rio Amazônia mesmo. Então a gente foi para o sertão, Deus só nos envia para o calor, eu sou bem calorento, e Deus nos enviou para o calor. A Amazônia é muito quente, o sertão do Maranhão também é quente, mas nós obedecemos ao Senhor, não às nossas vontades, não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor nos fala. Como a gente disse, eis-me aqui, então agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em nós. Amém? A gente tem muitos testemunhos para compartilhar, né? E eu não quero, de nenhuma maneira, atrapalhar o que Deus quer fazer aqui com a nossa história, com nossos testemunhos, mas o que Ele vai fazer a partir de você, o que Ele vai fazer a partir de que, se você entender quem você é, por que Jesus te chamou, por que você está aqui hoje nessa manhã escutando tudo isso, você vai entender que Deus, Ele tem muito mais do que você pensa ou imagina. A gente já viveu coisas incríveis do Senhor, onde uma mulher, ela teve a primeira oração nossa, a primeira cura que eu e minha esposa tivemos. A gente foi na casa da minha mãe e essa mulher, ela teve derrame. E ela ficou com o braço paralisado e a perna paralisada. Ela chegou lá assim, ó, dura. E a gente orou por ela, a primeira oração. Talvez até sem fé. Porque a gente fala, vamos orar. A Bíblia diz, a gente era novo convertido, não tinha acho que 3 meses de conversão. Vamos orar. A oração tem poder. E a gente orou. No outro dia, ela contando para nós, né? Ela já tinha marcado tudo, 30 sessões de fisioterapia para tentar melhorar. No outro dia, ela chegou lá, andando normal, movimentando a mão normal, os braços. Hoje ela é perfeita. No outro dia ela já foi curada. No outro dia ela foi curada. Ela já chegou caminhando normal. Ela não precisou fazer nenhuma sessão de fisioterapia. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de que não é o que você sente. A oração, ela é ora e age.
Então a oração é ter uma ação. Então a gente falou, vamos orar, mas não sei se eu tenho fé para isso. A gente era novo convertido, então não tem desculpa. Se você está um dia em Cristo, se você está um mês, você precisa agir. Você precisa ter ação e Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. E quando a gente orou, aquela mulher foi curada e a gente foi indo, foi caminhando. A gente começou a fazer evangelismo nas ruas, somente para entregar alimento para as pessoas em situação de rua e pregar o evangelho. E aonde a gente chegava, Deus começou com o seu poder manifestar. Muitas pessoas endemoniadas, lá tem muita religião, centro de umbanda, quimbanda, tudo que é banda tem para lá. E essa galera fica lá no batuque, e incorporando, recebendo demônio, entidade, achando que aquilo é bom, achando que aquilo é um guia que vai guiar ela na vida, para ter seu carro, sua casa. Então, só que isso é demônio, tudo demônio. E a gente chegou, começou a pregar o evangelho e as pessoas começaram a manifestar. A gente começou a ter experiência com o poder de Deus, com manifestações demoníacas. A gente chegava nas casas, orava pessoas endemoniadas, pessoas dentro da igreja, pessoas que já eram de igreja. A gente só orava e começou o demônio a cair para tudo que é lado. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque o evangelho estava sendo pregado. O reino de Deus estava chegando naquele lugar. E se o reino de Deus está ali, não tem demônio. Não tem enfermidade, tem que acontecer alguma coisa se o reino de Deus está nesse lugar. O poder de Deus tem que se manifestar nesse lugar. A gente já viu perna crescer. Você já viu perna crescer? Na rua, na clínica de reabilitação, nós já tivemos essa experiência. Já tivemos experiência na rua, pessoa vomitando câncer, vomitando enfermidade, onde Deus deu uma direção que ela estava sendo curada do estômago, a gente colocou a mão, começou a vomitar. Você já expulsou demônio por telefone? Por telefone funciona? Funciona, porque não tem a ver com a distância, não tem a ver com impor as mãos, não tem a ver com o que eu consigo, mas tem a ver com o poder de Deus. Uma mulher, começamos lá atrás, quando a gente começou a trabalhar, então eu tinha contato com muitas pessoas de todo lugar do Brasil. Hoje eu sou integral na obra, Deus me chamou, faz 2 anos que eu estou vivendo essa experiência. Aquilo onde Ele me encontrou, não fiquei ansioso, eu sou teu pai, eu vou cuidar de ti, cuido do que é importante para mim. Então faz 2 anos que eu vivo integral, mas antes, quando eu trabalhava com vendas, Deus conectou com muitas pessoas, então a gente resolvia problemas de pessoas, a gente recebia para isso, que as pessoas precisavam vender, então a gente ajudava pessoas, treinava pessoas. E aí essa mulher toda vez me chamava e eu liberava uma palavra e tal, falava com ela, e ela tinha um acidente atrás do outro, e o casamento dela destruído, vida dela destruída e tal. E aí eu fui conhecendo um pouco dela e eu falei, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, eu quero orar por você. E ela falou assim, não, podemos. Liguei para ela, e aí eu estou conversando com ela e eu falei, feche os teus olhos. E ela fechou os olhos. E eu comecei a declarar, eu falei, Espírito Santo, entra agora nessa casa. E todo o trabalho de feitiçaria, de macumbaria, seja cancelado agora. E se tem algum demônio escondido na vida dela, manifesta agora. A mulher manifestou. No telefone, na chamada de vídeo. Começou a gritar. E eu fiquei aqui, uau, por telefone. Jesus não falou que a gente faria obras maiores que Ele? Eu acho que Ele não expulsou o demônio por telefone. Mas a gente pode expulsar. Mas você precisa crer. E essa mulher manifestou e tal. E eu falei, pai, em nome de Jesus agora, eu repreendo e eu cancelo. E pai, e sai. E a mulher fez assim. E ela voltou assim. Ela foi liberta. E aí eu orei, tinha que ter alguém lá, Tava conversando com ela, explicando o que tinha acontecido. E do nada, ela, pera um pouquinho. Foi lá, abriu a porta. Chega quem? Uma vizinha dela, crente. Ela falou, essa aqui é minha amiga, ela vai na igreja e tal. Eu falei, obrigado, Jesus. Eu falei assim, tu é crente? Sou. Então põe a mão na barriga dela agora. Eu falei, Senhor, bota agora uma bola de fogo lá na barriga dela lá e começa a queimar agora toda a feitiçaria. Se ela comeu álcool, ela venha a ser liberta por completo. Quando a mulher botou a mão, começou a vomitar, as duas olharam assim pro telefone, o que está acontecendo? Poder de Deus. A mulher foi liberta de tudo aquilo que ela tinha comido, por uma ligação. Aquela mulher foi liberta. Hoje ela está com o casamento restaurado. Hoje ela não sofreu mais acidente. Hoje ela está congregando com essa vizinha. Isso já faz 2 anos. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Eu vou parar por aqui, tem mais testemunho ali, mas quero entrar na palavra. E eu quero que você agora preste atenção. Vai ser algo bem simples.
Vou tentar ser breve, mas que é algo poderoso, que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida, e que hoje eu não sirvo para mais nada, a não ser anunciar o Evangelho, a não ser libertar pessoas, porque esse Evangelho me libertou, esse Evangelho curou, esse Evangelho preencheu o meu vazio. Então eu não sirvo para mais nada, a não ser isso. Então vamos lá, Jesus foi morto, como eu li ali no início, e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então Deus, ele enviou Jesus para uma missão, amém? E qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Resgatar seus filhos perdidos. Essa é a missão de Deus, por isso que ele enviou Jesus, para comprar todo o povo, língua, nação, todas as pessoas. Essa é a missão de Deus, resgatar o filho perdido. E por que perdido? Porque está usando droga? Por que perdido? Porque está na prostituição? Está no tráfico? Por que perdido? Você era um perdido, eu era um perdido, porque o pecado afastou o homem de Deus. O pecado nos fez ser inimigo de Deus. Então todo aquele que está longe de Deus é um perdido, e a missão de Deus é resgatar os perdidos. Então essa é a missão de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos são todos. E glória a Deus que alguns aqui já foram, espero que todos, já foram alcançados, já foram resgatados, já foram encontrados por esse amor. Amém? Todos foram encontrados? Então todos que foram encontrados, agora, todos que foram resgatados, precisam resgatar. Precisam ir atrás dos que estão perdidos. Ou seja, agora você precisa entender que você tem uma missão. Porque nós não podemos inventar missão nenhuma. Deus tem uma missão. E nós, agora que fomos encontrados, nós entramos na missão de Deus para cooperar com o que Ele está fazendo. Encontrar seus filhos perdidos. Deus tem uma missão. E Ele nos chama para participar, para cooperar da sua missão. De ir atrás dos filhos perdidos. Amém? Você sabia disso? Você sabia? Por isso eu pergunto aqui agora. Levante sua mão, quem aqui é missionário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 missionários? Só para vocês entenderem. Como eu falei, Deus tem uma missão, certo? Se eu fui encontrado, eu me torno o quê? Missionário. Mas missionário não é quem vai para a África? Missionário não é só aquele que vai para a Amazônia? Não, todos somos missionários. Esse é o tema da minha mensagem. Todos somos missionários de Deus. Temos uma missão aqui na terra. Fomos comissionados para essa missão. Então agora eu pergunto de novo, quem aqui é missionário? Todo mundo, amém? Alguns ainda ficaram com dúvida. É normal, a dúvida está aí, mas não provém de fé. Amém? Então todos nós somos missionários. Nós entramos nessa missão de Deus e fazemos parte dela. Nós cooperamos com Ele. Nós cooperamos com essa missão de encontrar seus filhos perdidos. Porque Jesus já fez o que tinha que fazer. Jesus já foi o cordeiro que foi morto, que tirou o pecado do mundo. E com seu sangue Ele comprou para Deus todas as pessoas. Só que a gente precisa acessar. E aquelas pessoas que ainda não conhecem também precisam acessar. E nós temos essa missão de levar isso para todas as pessoas. Eu li uma frase uma vez que dizia bem assim, ó: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus era o unigênito, o único filho de Deus. E Deus fez o que dele? Um missionário. Para que depois que ele morreu e ressuscitou, agora ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Amém? Então Deus tinha um único filho, fez dele um missionário e agora nos resgata para quê? Para ser um missionário, para estar em missão aqui na terra. Outra de Charles Spurgeon diz bem assim: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Aí você sai daqui com essa frase: ou você é missionário ou você é um impostor no meio da igreja. Desculpa ser duro, mas é uma verdade. Porque se nós estamos aqui na terra só para vir no culto no domingo, a gente é um impostor, nós não estamos cumprindo a missão de Deus. Jesus ele veio cumprir uma missão: resgatar os filhos perdidos.
É muito bom a gente vir aqui, a gente adora, a gente sente a presença de Deus, é maravilhoso. Só que isso precisa ser nosso coração, que é tão bom, que tem pessoas que não estão fazendo parte dessa mesa. Tem pessoas que não estão fazendo parte da família de Deus. Se é tão bom para mim e para você, por que eu não vou divulgar isso para todo mundo? Mas daí você pode dizer, eu tenho vergonha, eu não sei como falar. Eu também tenho vergonha, eu não sei falar direito, eu falo um monte de palavra errada, corto um monte de S, mas não tem a ver mais com a nossa reputação, com nós, tem a ver com o Evangelho. Deus, Ele usa pessoas simples, Ele não usa teólogos, usa, é muito bom estudar, todos devemos, mas Ele quer usar os simples. Jesus foi simples, nós precisamos entender isso. Então a gente vai ler agora na Bíblia, né? São versículos que você já leu, que você já escutou, mas que de alguma maneira hoje o Senhor Ele vai revelar para vocês o que está por trás disso. Vamos ler lá Mateus 28, 16 ao 20. O que Jesus Ele falou para os seus discípulos antes de Ele subir ao céu. Será que são palavras importantes? As últimas palavras de Jesus antes de Ele subir, antes de Ele voltar, né, para Deus. Mateus 28, do 16 ao 20. Aqui vai falar da grande comissão. Comissão. Você foi comissionado. Aqui não é só para os discípulos que estavam ali, mas é para todos os discípulos. Se você é discípulo de Cristo, se você não faz parte somente da multidão, você recebeu uma comissão. Então é para mim e é para você o que está sendo lido aqui. Não lê isso daqui como se fosse para aqueles discípulos lá, mas lê para você. Pegue para você o que Jesus está falando aqui. Se você é discípulo de Jesus, diz assim: todos os discípulos aqui, não vou nem ler os 11, todos os discípulos aqui, né, estão reunidos, diz ali, foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicará. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Espero que ninguém tenha dúvida do que Jesus está falando aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, fiquem. Portanto, se você quiser. Portanto, vão. Foi dado a mim e eu estou dando a vocês. Portanto, eu estou enviando. Vão. Não é se você quiser, é uma ordem de Jesus. Jesus está dando uma ordem aqui. Portanto, vão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então ele está dizendo, vão e façam discípulos. Discípulos de quem? Meu? Não. Do pastor? Não. Da igreja? Discípulos de Cristo. Façam discípulos de mim, Jesus está dizendo, façam discípulos de todas as nações, ou seja, ele está dizendo, ensinem a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E como que a gente ensina a obedecer? É falando? É conflitando? É com a vida. Se você vive, a pessoa vai lá obedecer aquilo que ela está vendo em você, aquilo que você está fazendo. Você pode falar coisas certas, mas viver errado, você não está ensinando. Você está sendo um falso. Nós precisamos ensinar as pessoas a obedecer aquilo que Jesus nos falou. Então, se eu ouço algo, se eu leio algo, eu preciso obedecer. A Bíblia diz, aquele que diz que me ama, obedece, guarda os mandamentos e o pratica. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a obedecer com a nossa vida. E aí diz assim, ó, no 20, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Ou seja, tem uma promessa aqui. Quando eu anuncio o Evangelho, quando eu ensino as pessoas a obedecer, Ele garante que está conosco. A presença manifesta dEle, a presença tangível dEle está conosco aonde a gente vai. Por isso que a gente vê a manifestação do poder de Deus. Porque eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas a obedecer. Então a presença dEle está conosco. Vamos lá em Marcos 16, 15 ao 20. Todos conhecem também, é a ordem para a evangelização. Marcos 16,
do 15 ao 20. Diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora diz assim, estes sinais, quais sinais? Que a gente vai ver agora. Acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Ele deu um anúncio e ele voltou. E agora os discípulos foram obedecer. E diz assim: e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Então essa é a missão de Deus, que Ele nos chama para participar. E Ele diz assim: se vocês pregarem o Evangelho, estes sinais seguirão os que creem. Mas os sinais só creem quando a mensagem é anunciada, porque os sinais vêm para testificar o que você está falando. E esses sinais não é para algumas pessoas, mas é para todo filho de Deus. Não é para o pastor, para o profeta, para o apóstolo, não, é para todos. Ele está chamando todos nós para nos levantarmos e pregar o Evangelho, e os sinais acompanhar a pregação do Evangelho, testificando aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Você não gostaria de viver isso, os sinais, o poder de Deus? Então você precisa fazer o quê? Ir atrás dos sinais? Pedir para Ele os sinais? Pregar o Evangelho. É tão simples você ver os sinais. O Evangelho precisa ser anunciado. Às vezes as pessoas correm atrás de sinais e aí vivem em misticismo, vivem um monte de mentira. Até Satanás entra no meio e consegue se infiltrar e fazer um monte de baboseira. A gente vê muitos escândalos aí, porque elas querem sinais. É bacana, é maravilhoso, a gente se alegra. Tem já na passagem na Bíblia, no Lucas 10, quando os discípulos voltaram, falavam: Jesus, mestre, até os demônios submetem a nós e tal. Você viu? Eu vi Satanás caindo do céu. Então não fiquem faceirinho, podem se alegrar, podem testemunhar, porque vocês viram os demônios submeter, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no céu. Então qual é a maior alegria? É ver uma pessoa salva, porque tu pode expulsar o demônio da pessoa hoje e amanhã ela pode ter endemoniado de novo, porque se ela não se arrepender, o demônio volta. Mas então é maravilhoso, é bacana a gente ver o poder de Deus, a gente vê, cara, poder de Deus, mas o principal é que as pessoas sejam salvas. Então esses sinais acompanhem aqueles que creem, aqueles que pregam o Evangelho, vão ver os sinais de Jesus, aonde você for, amém? Tem alguém aqui que quer ver os sinais? Quer ver os sinais de Deus? Pregue o Evangelho a toda criatura, amém? Então Jesus nos envia para todo mundo, para pregar o Evangelho, essa é a nossa missão. Se você não tinha uma missão para morrer hoje, morra pregando o Evangelho. E Ele nos chama para reconciliar o homem com Deus. Jesus nos chama para reconciliar, não para conflitar, grave isso. Jesus nos chama para reconciliar o perdido com Deus, e não conflitar. Não é conflitar, tu vai para o inferno, tu vai morrer. Deus, Ele nos deu o ministério da reconciliação, você sabia disso, né? Você sabia, né? Você tem um ministério. Se você acha que não tem nada, que não pode fazer nada, você recebeu o ministério de Jesus, da reconciliação. Você tem uma missão e tem esse ministério, o ministério da reconciliação, para reconciliar o homem com Deus, não afastar com a sua religião, não afastar com os seus costumes, mas é reconciliar. Vamos ler lá em 2 Coríntios 17 ao 21. Segunda Coríntios 5, do 17 ao 21. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus
em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É forte para você esses versículos? Para mim é muito forte. Deus nos chamou para ser justiça dele, para reconciliar o homem com Deus. Deus nos chama para pregar o evangelho, para sair das quatro paredes. Esse é o tema da mensagem. Jesus fora da igreja. Na verdade é Jesus fora das quatro paredes, mas é um tema que o religioso não compreende. Como assim? Jesus fora da igreja é desigrejado? Não. Jesus fora desse prédio, Jesus fora desse templo. Você é Jesus aonde você vai, porque se o Espírito de Deus habita em você, você é um mini Cristo lá. Então é Jesus fora das quatro paredes. Jesus aonde você estiver, Jesus ele quer ser, que você seja usado por ele lá, ser as mãos dele lá, ser os pés dele lá. Amém? Então Jesus ele quer salvar todos. Tanto tem a passagem na Bíblia que diz que ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu, porque 99 não é 100, está incompleto ainda, falta o filho perdido, falta a ovelha perdida, e ovelha nós temos que ir atrás. O filho, ele volta, quando ele conhece a presença de Deus, ele vem para a igreja e agora decidiu se afastar, agora ele tem que se arrepender e voltar, assim como o filho pródigo. É responsabilidade dele, não que a gente não vai pregar para os caras, mas a nossa responsabilidade é atrás da ovelha perdida, aquele que está lá todo destruído, que nunca acessou a presença de Deus, que nunca ouviu o evangelho. É nossa responsabilidade ir atrás deles e amar eles, abraçar, investir tempo, investir recursos, investir o que for na vida da ovelha perdida, porque Jesus nos chama para isso, e as pessoas precisam ser salvas. Mas como que elas vão ser salvas se elas não crêem? E para elas crer, elas precisam ouvir. Amém? Para elas crer, elas precisam ouvir. E para elas ouvir, alguém tem que pregar. Alguém tem que anunciar. Pois como crerão se não há quem pregue? Amém? Então nós não podemos ficar em silêncio. Nós precisamos anunciar a mensagem da salvação. Porque o inferno não está em silêncio. O inferno ele está gritando. Ele está anunciando a sua maldade. E nós temos a resposta para esse mundo. Nós não podemos ficar em silêncio diante de tudo que está acontecendo. É nossa responsabilidade. Somos embaixadores de Cristo. Ele nos chamou para ser justiça aqui na terra. Amém? Eu li uma frase que diz assim também: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Você é uma pessoa boa? Vamos dizer assim, bom ninguém é, né? Somos maus. Mas se você tem o Espírito Santo, você sabe o que é bom e o que é mal. Então, se você está em silêncio, é o que me preocupa. Porque o mundo está gemendo, o mundo está morrendo. Eu estava morrendo, eu estava morto até meus 28 anos. Faz 6 anos e meio, né? Que eu conheci Jesus. 2018. Abril de 2018. Então, o mundo está gemendo. E o diabo, ele não está em silêncio. O diabo é poderoso? É ou não é? O diabo tem poder ou não tem? Tem ou não tem? Tem um pouquinho, né? Porque ele é um anjo caído, ele estava lá com Deus e tal, é um anjo caído, ele tem poder. Tu vai zumbando nesse lugar, ele caminha em cima do caco de vidro, a pessoa não se corta. Elas bebe 7 garrafas de uísque, quando o demônio sai a pessoa está sã, não acontece nada. É poder ou não é? É poder. O demônio coloca enfermidade e cura? Sim, mas o que é o poder de Deus comparado a esse poder de Satanás? E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o maior poder não é você ver uma cura, não é você ver um demônio sendo expulso, mas ver uma pessoa sendo transformada pelo poder do Evangelho. Ver uma pessoa receber o Evangelho e esse poder entrar e mudar o DNA dela, mudar a natureza. Porque a gente não vem para a igreja para ser uma pessoa melhor, a gente vem para a igreja para nascer de novo. Se você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, a natureza do céu. E agora você vive o céu na terra. Você não vive agora, vou lá no culto, é bacana, o pessoal lá canta, me arrepio e tal, louvor. Não é sobre isso. É sobre a gente entender, cara, eu fui salvo para salvar. Eu fui liberto para libertar. Eu fui curado para curar. Porque nós só damos aquilo que nós temos. E o que você tem? O que você tem para oferecer? Eu creio que todos aqui querem que Jesus volte, né? Todos querem, amém?
Você quer? Todos querem que Jesus volte? Eu quero, logo, por mim, podia voltar hoje. Mas Ele quer encontrar todos, por isso que Ele está demorando, por isso que Ele está esperando para voltar, para encontrar todos. Então, se eu espero o dia do Senhor, eu preciso esperar. De que maneira? Em santidade, em paz. Mas também eu preciso apressar a volta dele. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3:1, nos orienta que nós devemos esperar, mas também apressar a vinda do Senhor, vivendo de maneira santa, piedosa, para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Mas também diz que nós devemos apressar a vinda dele, ou seja, é esperando e apressando. É essa maneira que nós devemos viver, esperando em santidade, separado, mas também apressando. E como que eu apresso? Eu acho que você já pegou. Como que eu apresso? Eu tenho o poder de apressar a volta do Senhor? Temos o poder de apressar. Olha o que diz em Mateus 24, que fala lá sobre os princípios da dores, né? Tudo começou a acontecer e vai aumentando. Está aumentando. Jesus ele vai vir. Ele simboliza uma mulher grávida, que ela está grávida pronto para dar luz. Ou seja, quando a mulher está grávida, ela começa a aumentar as contrações. Então os princípios da dores é tudo aquilo que a gente está vendo que está acontecendo no mundo e que está aumentando de uma forma drástica. As coisas estão aumentando. Está tudo ficando pior, uma enchente. Cara, ninguém nunca viu isso acontecer lá. As pessoas mais idosas de 70, 80 anos estão apavoradas, estão entrando em choque. Por quê? Isso nunca aconteceu lá. E está acontecendo terremoto, está acontecendo furacão, é pandemia, é tanta coisa. E isso está numa frequência muito maior. Então isso é o princípio da dores. Mas diz lá no versículo 14 assim, ó: e será pregado este evangelho. O evangelho de Cristo, não é outro evangelho. É este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Lembra lá no início, Jesus ele veio e comprou todas as nações com o sangue dele. Então o evangelho vai ser pregado, precisa ser pregado a todas as nações. Então, quando isso acontecer, virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Então, como apressar a volta de Cristo? Esperando, congregando, fazendo parte da família de Deus, sem mácula, em paz, em santidade, separados do pecado. Amém? Sua parte individual. Mas também agora você tem uma missão: apressar a volta de Cristo. Como? Pregando o evangelho a todas as pessoas. Se você diz que está esperando Jesus voltar, que anseia, a gente está aqui reunido agora porque a gente anseia Jesus voltar, e a gente está aqui reunido falando Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só que se eu não estou pregando o evangelho, a minha canção Maranata é mentirosa. Porque é uma vida maranata, onde eu estou esperando, mas eu estou apressando, porque eu quero que Ele volte. Mas como Ele virá, se Ele é longânime, e Ele quer que todos sejam salvos? Ele não quer que nenhum se perca. Então, se eu estou esperando a volta de Cristo, eu preciso esperar, mas também apressar. Amém? E todo mundo é todo mundo, sem acepção de pessoas. Precisamos pregar a todas as pessoas. Eu não sei se vai conseguir passar o vídeo aqui. Eu separei um vídeo de uma das raves que a gente foi, e eu quero que você assista. Por isso que eu estou falando sobre todas as pessoas em todos os lugares. A gente já foi em muitos lugares. A gente já foi dentro de uma casa de feiticeira de 20 anos, e ela pediu para quebrar tudo. Não sei se tem volume, não. Fique nesse vídeo até o final e você verá momentos impactantes. No dia 9 de outubro de 2022, às 3 horas da manhã, Jesus foi na rave resgatar a ovelha perdida, porque 99 não é 100. E pessoas foram marcadas pelo amor de Jesus, pois todo aquele que clamar por socorro, Deus ajudará. Todo aquele que invocar pelo nome do Senhor será salvo. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Jesus nos disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam discípulos e os ensine sobre esse estilo de vida, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se você chegou até aqui
e esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Cristo vive, prega o Evangelho, o Rei está voltando. Jesus foi na rave. Jesus saiu do templo e foi para a rave. Amém? Você não se escandalizou, amém? Me perdoa se você se escandalizou, mas Jesus ele foi na rave. E aquelas cartinhas ali a gente escreveu, Jesus veio na rave para dizer que te ama e ele está com saudade de você. Nós escrevia isso ali e entregava para as pessoas, nós orava pelas pessoas, as pessoas eram tocadas, eram marcadas pelo amor de Jesus. Porque naquele dia ele enviou seus filhos na rave. Eu, quando eu conheci Jesus, falei, eu nunca mais quero saber desse lugar. E aí o Espírito Santo falou assim, tu vai voltar lá. Eu falei, que nada. Só que eu não sabia que era o Espírito Santo falando para mim. Só que ele já estava criando. E até que ele deu um sonho, deu uma visão, deu um nome da festa, um nome do lugar. Cara, a gente entrou de graça, a gente entrou como Steph, a gente entrou como... como é que é o nome mesmo? Redução de danos. Como assim? A gente falou, cara, a gente tem uma equipe de redução de danos. A pessoa está vomitando, a gente vai lá e ajuda ela, a gente compra uma água, a gente dá. A pessoa está passando mal, a gente leva na enfermaria. Redução de danos. É o que nós vamos fazer lá, reduzir o dano das pessoas. Cara, a gente quer vocês aqui. E a gente pregando o Evangelho. A gente fazendo aquilo que Jesus nos chamou. Sair das quatro paredes. Para anunciar a todas as pessoas. Então, o que você pode fazer pelo Evangelho? O que você pode fazer pelas pessoas? Porque o Evangelho, meus amigos, não é só uma ordem a ser cumprida, mas é uma necessidade a ser suprida. É uma ordem. Se você não está fazendo isso, você não está obedecendo essa ordem. Amém? Você está desobedecendo a Deus. Não a mim, é o que eu estou dizendo. A Bíblia diz. Se tu me ama, obedece. Aquele que diz que me ama, mas não obedece, é mentiroso. Então Jesus deu uma ordem. Vão e preguem. Você já foi comissionado. Você não precisa de uma imposição de mãos. Você não precisa que o pastor mande. Você já foi enviado por Jesus. Vão por todos os lugares. Ide. Indo no trabalho, na escola, na rua, no Uber, aonde você for, pregue o Evangelho, porque o Rei está voltando. Se Cristo vive de verdade, pregue o Evangelho. Amém? Para irmos então para a direção do final, se o louvor quiser subir, eu quero ler lá em 1 Coríntios 9, do 19 a 23. É até as 2, pastor? Primeira Coríntios 9, do 19 a 23, diz assim, ó. Porque embora seja livre de todos, fiz-me de escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Fiz-me de escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora que não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? Você é livre para obedecer isso? Você é livre para ir na rave, para se fazer de reiveiro, como se estivesse lá curtindo, para pregar para aqueles que estão lá? Você é livre para ir a algum lugar que talvez você acha, não, vou me escandalizar, o que vão pensar de mim se me ver conversando com um traficante, com uma prostituta, com um drogado? O que vão falar de mim se me ver num bar, se me ver em algum lugar falando com aquela pessoa que todos conhecem? Se a gente não consegue fazer isso, é porque a gente não é livre. A gente precisa ser tão livre, que nem a morte agora nos prende mais. Você tem medo da morte? Você ainda não é livre por completo. Jesus veio para nos libertar. Seja livre. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então a gente é tão livre que a morte nos para. Então se eu sou tão livre que nem a morte me para, eu tenho que ser tão livre para ir em todos os lugares, pregar para qualquer tipo de pessoa, me fazer de louco para os loucos, me fazer de reiveiro para os reiveiros, me fazer de bandido para os bandidos. Não é para pecar, amém? Não é para vender droga, não é para usar droga na rave, pelo amor de Deus. Mas se faça de louco, beba água lá, faz um passinho aqui, ó. Você fazia antes, aí agora a religiosidade entrou, eu não posso mais meter um passinho. Você precisa se conectar com as pessoas. Você não pode ser chato. Você tem que se conectar com todo mundo, se relacionar. E aí você ganhou sim o coração daquela pessoa, virou amigo. Agora você tem o ouvido dela para anunciar o que você quer. Amém? Então, meus irmãos, o mundo está gemendo, as pessoas estão morrendo. Eu creio que todo mundo conhece alguém que tem depressão, ou alguém aqui tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que são viciadas, pessoas que estão em casa nesse momento pensando em tirar a vida. E a gente sabe que essas pessoas, elas precisam receber o poder do Evangelho. E nós temos essa missão. Você precisa sair daqui hoje entendendo, eu sou um missionário de Deus, eu estou em missão aqui na terra. Você talvez tenha chamado para ir para outros lugares, e glórias a Deus, mas hoje você está plantado no lugar que Deus te escolheu. Você é um missionário aonde você está plantado. Ou você é um missionário lá, ou você é um impostor. Então se você sair daqui agora, amanhã, voltar para a sua escola, para o seu trabalho e falar, cara, esse é o meu campo missionário, Deus me quer aqui agora, então eu vou ser um missionário aqui. E Ele me dá uma palavra que eu vou sair daqui, mas seja um missionário lá. Comece a cumprir a missão lá. A sua missão que Deus te deu, que é pregar o Evangelho e reconciliar a pessoa com Deus. Então Deus está chamando aqui, meus amigos, algumas pessoas. Eu tenho certeza disso, senão Ele não teria nos trazido para cá, para liberar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido. Eu não posso fazer nada, eu não posso te tocar, mas Jesus pode te tocar. E eu tenho certeza que Ele já está tocando. E Ele está chamando alguns aqui, Ele quer compartilhar com vocês hoje as dores dEle. As dores dele que ele sente pela humanidade, que ele sente pelo perdido. E ele quer colocar essa paixão por almas na vida de você. Para quê? Para você orar, para você chorar, mas para você ir. Primeiro você ora, você chora na presença de Deus, e depois você vai anunciar o Evangelho. Então ele está acendendo, eu sinto isso. Ele está acendendo aqui hoje alguma chama no coração de alguém. E se você é corajoso e você entendeu, levante sua mão. Se o Espírito Santo está acendendo essa chama no seu coração, levante sua mão. Deixe o Espírito Santo te ver. E você que não sentiu nada ainda, eu quero que você feche seus olhos, coloque sua mão para frente e deixe o Espírito Santo te tocar.